Glória a Jesus, a paz do Senhor. Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher, do Ministério do Taboão da Serra. E hoje nós estamos aqui com o desafio, irmãos, na palavra do Senhor, de fazer uma das pregações mais difíceis que tem dentro desse contexto de pregação, que é uma pregação expositiva. Amém? Muitas vezes nós pregamos de maneira temática, e aí é gostoso, né? A gente vai passeando pela Bíblia, vai buscando vários versículos, mas a pregação expositiva é a palavra por si só que vai falar em nossos corações. Amém? Glória a Deus. Então, se Deus assim permitir, hoje nós começamos a primeira carta de João. Amém? Você pode abrir comigo? Primeira carta de João, capítulo 1. E nós vamos ler o capítulo inteiro, nós vamos expor o capítulo inteiro, capítulo 1 inteiro, nesta manhã deste dia. Enquanto você abre, eu faço uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu santo nome e te pedimos, Senhor, que nesta manhã o Senhor traga a tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Como foi dito, Senhor, a exposição da tua palavra é que nos basta, Senhor. É a tua palavra que fala em nossos corações, é o Senhor, que é o verbo vivo que desceu dos céus, o Senhor é a palavra da vida, o Senhor é aquele que motiva, Senhor, Pai amado, as nossas vidas para que possamos prosseguir em tua direção, prosseguir, Pai amado, diante da tua presença, Senhor, para te louvar e engrandecer o teu santo nome. Pai querido, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas, Pai querido, e que possamos nesta manhã, Senhor, mergulhar na tua palavra e que o Senhor fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha tocar as nossas vidas, que o Espírito Santo venha, Senhor, acentuar esta palavra em nossos corações, e que possamos, Senhor, sair daqui hoje regozijando diante da tua presença, Senhor, para que a tua bênção seja sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Pai, a palavra é tua, a igreja é tua, eu sou um mero locutor da tua palavra, Senhor, um instrumento em tuas mãos, Pai. Eu me escondo atrás da cruz nesta manhã, Pai querido, em nome de Jesus, que o teu Espírito fale com a tua igreja, que o teu Espírito venha, Senhor, de maneira abundante, generosa, que o Senhor se manifeste, Senhor, nesta manhã, nesta igreja, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, e na autoridade do teu nome, eu repreendo todo inimigo do evangelho, eu repreendo toda força maligna de oposição à palavra do Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, que bata em retirada, e que os nossos corações sejam um terreno fértil nesta manhã, que os nossos corações e as nossas mentes sejam levadas cativas à obediência de Jesus Cristo de Nazaré, e que o Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. 1 João, capítulo 1. Nós vamos ler aqui o capítulo inteiro e vamos ler aqui em partes. Amém? Nós vamos ler aqui alguns trechos e vamos falar algumas coisas que o Senhor colocar em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos acerca do apóstolo João, né? Esse João que escreveu as 3 cartas é o mesmo que escreveu o Evangelho, que escreveu o Apocalipse. Amém? É o mesmo João, é aquele João que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus no dia da última ceia. João que estava lá no dia do Monte da Transfiguração, que viu a glória de Jesus, que ouviu a voz de Deus. Ele é aquele mesmo João que estava aos pés da cruz quando Cristo estava sendo crucificado, e que o Pedro, o Tiago e toda a turma dos discípulos já tinham se dispersado, porque as Escrituras diziam que feririam-se o pastor e as ovelhas seriam dispersas, mas João estava ali, né, junto com Maria, e ele até recebe aquela incumbência do próprio Jesus de cuidar da Maria, né, que estava ali agora sem ter o seu filho, que seria o provedor espiritual de todas as coisas, porque ali Jesus ele tinha outros irmãos, né? Jesus ele tinha o Tiago, que escreveu a palavra, Jesus tinha um irmão chamado Judas, Jesus tinha outros irmãos. Por que Jesus entregou a sua mãe, né, a Maria, aos cuidados de João, um discípulo que nem era parente de Jesus?
porque ali era como se Jesus estivesse falando: olha, mulher, agora eu vou para o Pai, mas eu vou deixar outro Pai espiritual para você, que Ele vai te prover. Esse andou comigo. Esse é o João que nós vamos falar. É o João que é chamado de profeta do amor. Amém? É o apóstolo do amor, né? O João que fala tantas coisas bonitas. Mas, irmão, eu quero aqui colocar diante da igreja que João, ele tem um perfil, uma característica um pouco diferente dos demais apóstolos, né? Quando nós falamos do apóstolo João, o apóstolo do amor, ele é bem severo em suas palavras. Amém? João, ele não é como o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele descreve ali a sua teologia, né, de maneira sistemática. Ele começa ali evoluindo, explicando sobre a graça, explicando sobre a lei. O apóstolo Paulo é um grande teólogo, né, que nós encontramos do Novo Testamento, que nos ensina a doutrina da igreja, a doutrina de Deus, a doutrina da palavra. E João não, João ele não é um teólogo sistemático, né? João ele nos confronta, irmãos. Nós lermos as cartas de João, as cartas tão curtinhas, né? 3 cartas que às vezes lá no finalzinho da Bíblia a gente mal dá atenção a essas 3 cartas, mas aqui o apóstolo João, ele nos confronta. Ele não traça assim conexões com outras passagens bíblicas. Ele não se preocupa em explicar aquilo que ele quer dizer. Ele simplesmente diz de maneira enfática. Ele diz de maneira que nos confronta a ser uma igreja saudável, uma igreja santa, uma igreja que persevera no amor, na comunidade, uma igreja que está separada do mundo. Essa é a visão do apóstolo Paulo. Aqui o apóstolo João, ele aqui trata como filhinhos, né? Ele trata como um pai que está querendo instruir os seus filhinhos, né? Eu não ensino para minha filha conceitos morais, né? Ela só tem 2 aninhos, né? A gente ensina como pai: olha, né? Não faça isso, né? Não explica o porquê não é para fazer isso. Nós simplesmente falamos: não faça isso. E é o que o João vai nos propor nesta manhã, aqui com a sua primeira carta, aqui no capítulo 1, ele vai dizer o que nós precisamos ouvir. Amém? Você está disposto a ouvir aquilo que Deus quer falar com você? Abra o seu coração para que a palavra penetre. É a palavra por si própria. Aqui o meu papel hoje aqui não é trazer aqui uma teologia, não é aqui trazer grandes explicações. O meu papel hoje aqui é fazer com que a palavra entre no seu coração e que você saia daqui hoje forte, alimentado, dizendo: eu vou ser melhor. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, irmão, que para ler as cartas de João tem que ter coragem, irmão. Amém? Amém. Você tem coragem? Amém. Glória a Deus. Deus maravilhoso. O bom de fazermos esse tipo de pregação expositiva, que não dá para fugir dos versículos, né? Nós vemos que às vezes tem alguns pregadores que vai lendo, e quando chega em algum versículo difícil assim, né? Aí pula o versículo, vai para o próximo. Aqui não tem como, nós vamos ler o texto e Deus vai falar conosco, amém? Então, em 1 João, capítulo 1, nós vamos ler a princípio o primeiro versículo e o segundo, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Versículo 2: porque a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui, é claro que eu falei que não existe, João ele não se preocupa em fazer conexões com outras passagens, mas nós vemos aqui uma grande semelhança no versículo 1 de 1 João com o versículo 1 de João, do Evangelho de João, que lá no Evangelho de João ele fala: no princípio era o verbo, né? Era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E aí depois, um pouco mais à frente, ele diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Aqui na sua primeira carta ele já inicia falando já de um
princípio, né? Que nem lá ele falou lá que a palavra era desde o princípio, mas aqui ele já começa falando que desde o princípio o que ouvimos, ou seja, existe um começo, irmãos. Existe um começo para todas as coisas. Nunca é tarde, irmãos, para recomeçar. Nunca é tarde para se posicionar diante de Deus. O Senhor, Ele é aquele que não lança em rosto, né? Nós temos aquela passagem de João, né? De Pedro, quando Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, e aí depois, lá na praia, lá já depois de ressurreto, Jesus, ele chega para Pedro, e Jesus não pergunta, não questiona porque Pedro tinha negado ele 3 vezes. Jesus não questiona, você é um traidor, não. Jesus, ele faz uma pergunta para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Deus, ele é sempre o Deus do princípio. Voltai ao primeiro amor, né? Fala lá no Apocalipse, né? Uma coisa tenho contra vós, que deixaste o primeiro amor. Nós precisamos retornar ao primeiro amor, o princípio das primeiras obras, porque no começo é tão gostoso, né? No começo da nossa caminhada cristã é um desejo de Deus, é uma sede insaciável que nós queremos Deus. A gente ora, a gente busca, a gente clama, mas depois, quando vem as dificuldades, quando vem as lutas, então parece que nós vamos retrocedendo na nossa fé, nós vamos nos enfraquecendo. Irmãos, isso tudo faz parte, mas seja como o primeiro amor, seja como no princípio, porque aqui João, ele fala que desde o princípio, o que ele ouviu e que os olhos dele viu. Olha que privilégio que esse homem de Deus teve, né? Desde o princípio, ele poder ver. Aqui esse João era o Boanerges, né? João e Tiago eram os filhos do trovão. Então eles foram os primeiros a serem chamados, né? Quando Pedro estavam com eles lá no barco, eles tinham ali uma sociedade ali pesqueira, né? Era o trabalho deles, eles tinham um barco, e ali João foi um dos primeiros, né? Que seguiu Jesus, né? Foi um dos primeiros que foram chamados, que ele estava desde o princípio, os seus olhos viram. Mas irmãos, o João, ele pode ter visto várias coisas maravilhosas. Ele viu Jesus andando sobre as águas, ele viu Jesus no monte da transfiguração, ele viu Jesus multiplicando os pães, ele viu Jesus ressuscitando a Lázaro, ele viu tantas coisas maravilhosas. Mas João, ele demorou para ter aquilo que eu e você tem, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos revela o Pai, porque aqui João, ele precisou esperar o dia de Pentecostes para iniciar a sua caminhada com o Espírito Santo. Ele ainda não conhecia o que é ser templo de Deus. Você sabe o que é ser templo de Deus, irmão? Você sabe o privilégio que você e eu temos por sermos templo do Espírito Santo? Deus, ele não habita mais em templo feito por mãos de homens. Deus, ele habita em você e ele habita em mim. Ele está conosco, juntinho. Não te desampararei, não te deixarei, ainda que a tua mãe e teu pai te abandone, todavia eu não te deixarei. O Senhor está conosco, irmão. Olha que privilégio. É um privilégio. Aqui nós podemos sim falar como João, que os nossos olhos viram, que as nossas mãos tocaram. Você pode tocar a palavra da vida. Aleluia! Hoje você pode tocar. É possível. É possível romper com a nossa carne. É possível romper com o nosso pecado que nos aflige, que nos separa de Deus. Irmãos, é possível. Às vezes nós achamos que existe um privilégio de alguns homens e mulheres de Deus, não, porque ele é pastor também, né? Não, irmão, não tem nada a ver. É você e eu, somos todos filhos de Deus. Eu e você somos ovelhas do mesmo bom pastor, Jesus Cristo de Nazaré. E se um ou outro sente a presença de Deus, é porque você também pode. Mas existe algo que ainda te impede que ainda te impede de tocar em Deus, de romper com a carnalidade que te afasta. Ainda é possível, irmão. O Espírito Santo te conduz. Se renda a Ele,
Por isso que adorar é tão importante no contexto da igreja, porque quando nós adoramos, irmão, nós nos rendemos, nós não nos importamos com mais nada, a gente não está preocupado com o carnê da Casas Bahia, a gente não está preocupado com o aluguel que vai vencer, a gente simplesmente se rende em adoração e diz: Senhor, Tu és o meu tudo, Tu és o meu tesouro, Tu és o que eu preciso, não há nada além de Ti que eu precise nesta manhã, amém? Glória a Jesus. É tocar a palavra da vida, é viver o Evangelho de Jesus Cristo, é ter este Evangelho não simplesmente como palavras, é ter esse Evangelho não simplesmente como uma filosofia, é ter o Evangelho como a vida que é Cristo, que fala por meio da sua palavra. Tocar na palavra da vida é viver a palavra de Deus. Não sermos somente ouvintes, mas sermos praticantes da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que se nós somos só ouvintes e não praticamos a palavra de Deus, somos como a onda do mar, né? Você já parou para ficar observando a onda do mar? É um negócio que até, né, a gente relaxa observando, porque fica aquela sincronia, vem e vai, né? E aí parece que é aquela coisa, aquele marasmo. Irmão, Deus, Ele quer que você mergulhe, irmão. Deus não quer que você fique só na ondinha do mar, não. Você precisa mergulhar no rio de Deus, você precisa se banhar nas águas do Espírito e viver as profundidades do Senhor, viver o sobrenatural, ter as visões de Deus, ouvir a voz de Deus, contemplar os anjos, contemplar a glória. Glória a Deus. Tocar na palavra da vida. É o que ele diz aqui no versículo 1. E aí no versículo 2 ele vem dizendo, ele abre um parênteses, irmão. Quando nós temos na palavra do Senhor algumas situações como vírgula, como parênteses, nós não podemos desprezar essas pontuações, porque as pontuações também nos falam. Aqui ele está falando primeiramente que ele tocou, que ele contemplou, que ele viu, que ele ouviu. Mas agora ele diz, porque a vida foi manifestada. Ele não só viu, ouviu e tocou, mas ele viu a manifestação da vida. E aí ele diz: e nós vimos e dela testificamos e vos anunciamos o que? A vida eterna. Aqui ele está falando de Jesus. Ele está falando que Jesus, ele foi manifestado, e ele é a vida que hoje ele nos anuncia, que a palavra do Senhor nos anuncia, que é a vida eterna, que estava com o Pai e que nos foi manifestada. Jesus, ele se manifesta ainda hoje para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não é uma filosofia, não, irmão. Jesus não é um pensamento. Jesus não é uma maneira de termos uma religião. Não, Jesus, ele está vivo. Jesus, ele é uma pessoa. Jesus, ele se entristece. Jesus, ele se alegra. Você sabia que você pode alegrar o coração de Jesus quando você crê, quando você tem atitudes de fé, quando você abandona o pecado? Você alegra o coração de Jesus, porque Jesus está vivo. E essa vida, ela pulsa na igreja, porque através de anunciar o Evangelho do Senhor, nós estamos anunciando a vida eterna. Por isso que é tão importante nos reunirmos, por isso que é tão importante falarmos de Jesus para as pessoas, porque a vida eterna está em você. Ela foi manifestada e agora você e eu precisamos anunciar, como diz aqui o apóstolo João, em nome de Jesus. Irmãos, Jesus, ele é a palavra da vida, e é a partir dele que a vida fala. É a partir dele que traz a vida para o mundo. Jesus é a única fonte de vida, porque muitos estão vivos e andam, mas na verdade estão mortos, né? Respiram biologicamente, estão vivos biologicamente, mas espiritualmente estão mortos. E é só Jesus para trazer a vida, para trazer algo que nós antes não conhecíamos, irmãos. Por que crente, quando se converte, fica chato? Né? Pelo menos o povo diz isso, né? Que o crente, quando se converte, fica chato, né? Fica bitolado. É porque nós estávamos mortos.
morto. E quando nós encontramos a vida, quando essa vida ressuscita o nosso espírito, quando nós temos um encontro com o autor da vida, então a nossa alma, ela se regozija, e a gente quer falar mesmo, irmão, e a gente quer falar dessa vida de Jesus, dessa paz, dessa alegria que nós sentimos, irmãos. Se você ainda não está sentindo esta alegria, ou se você nunca sentiu, irmão, você precisa se render aos pés do Senhor Jesus. Você precisa aprender a confiar nele, você precisa se entregar a ele, você precisa usufruir da vida eterna. Sabia que a vida eterna está em nós, irmãos? Nós temos a vida eterna. Glória a Deus. Quer privilégio maior que esse? Aleluia. Ter a vida eterna, saber que você viverá para sempre. Aleluia. Esse teu período aqui na terra pode ser curto, pode ser longo, não importa. É só um período curto. A Bíblia fala que a nossa vida é como um vapor, né? O vapor, ele já se foi, né? Quando vem o orvalho, né? O orvalho se cria ali, de repente vem o sol e aquele orvalho já se foi. A flor do campo, vem o vento, ela se vai. E assim é a nossa vida. Por isso que nós precisamos viver essa palavra da vida. Quem é essa palavra da vida? É mais do que um estudo bíblico, é mais do que contemplar aqui alguns versículos, do que ler alguns salmos. É viver na palavra da vida, que é Jesus. Glória a Deus. Aceitar esta palavra, irmãos, é ser participante de uma vida verdadeira, de uma vida real e genuína, de uma vida que o Senhor propõe. Você sabia que existem algumas palavras que são traduzidas como vida na palavra de Deus? Uma delas é a palavra bios, né? A palavra bios é justamente essa biologia, né? Esse orgânico, o nosso corpo, a nossa vida é como existência física, né? A palavra vida é bios. Temos a palavra psique também, que fala sobre os nossos sentimentos, a nossa alma, né? As nossas emoções. Mas existe uma vida que é a palavra zoe. Essa vida é a vida que o Senhor preparou para aqueles que o amam. É a palavra da vida, a vida real e genuína, o zoe de Deus. É muito mais, porque a Bíblia diz assim que a verdadeira vida, aquele que possui a vida não constitui nos bens que nós possuímos nesta terra, mas a verdadeira vida é servir a um Deus maravilhoso, é servir a um Jesus que nos ama, que ainda se a gente está no aperto financeiro, se a gente está com uma enfermidade, não importa, irmão, nós esperamos uma pátria ainda maior. Se Deus nos mostrasse o que nos espera, porque a Bíblia diz que os olhos não viram, o ouvido não viu e nem subiu ao coração do homem, é as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que o Espírito Santo nos revelou. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem revelação para a tua vida da eternidade, de coisas eternas, de coisas mais gloriosas ainda, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Não dá para pensar que igreja é 4 paredes de um ministério. Não dá para pensar que igreja é uma placa, que igreja é uma visão teológica. Às vezes a gente tem alguns homens de Deus que perguntam, mas qual é a visão do teu ministério? Tua igreja é pentecostal? Tua igreja é tradicional? Como que é? Irmãos, cristianismo, ele é muito mais do que isso. Cristianismo é viver a eternidade, é viver a palavra da vida em nós. Isso é cristianismo, isto é o evangelho de Jesus, amém? Mas vamos seguir, que hoje a pastora me deixou na prova aqui com o horário, né? Já é 15 para as 11. Glória a Deus. Hã? Puxar o paletó, né? Versículo 3 e 4 diz assim: o que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Versículo 4: estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria se cumpra. Amém? Glória a Jesus. Olha o que o apóstolo João, ele fala, que a partir desta palavra da vida, a partir de anunciar este evangelho, aqui existe uma palavra que nos traz a comunhão, irmãos.
Aqui ele fala, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Aqui o apóstolo nos fala sobre um segredo da igreja. O segredo, às vezes as pessoas que não estão na presença do Senhor se questionam, para que ir para a igreja, né? Para que? Mas eu posso orar, né, de casa, eu assisto uma pregação, eu ouço um louvor, em casa tá bom, eu oro todo dia. E às vezes as pessoas falam, mas eu tenho fé, mas elas não têm uma coisa que o apóstolo aqui está nos ensinando: ela não consegue encontrar a comunhão. A palavra comunhão é a palavra koinonia, que tem 3 linhas de significado. A primeira é a vida material, quando ele fala que koinonia significa generosidade, oferta dada por todos, coleta, contribuição, que demonstra o compromisso e prova da comunhão. Você sabe, irmão, que quando você sai da sua casa, você vai para a igreja para tocar um instrumento, para fazer um serviço para Deus, para limpar a igreja, para limpar a cadeira, para puxar, né, limpar o banheiro da igreja. Quando você está fazendo isso, você está demonstrando comunhão, irmãos, com a igreja e com os irmãos, porque aqui você consegue ofertar a Deus algo. Aqui oferta não se fala só de dinheiro, irmãos. A gente não usa só o dinheiro para ofertar. Às vezes você pode não ter dinheiro, irmão, você pode ofertar mais do que muitos que dão muitas quantidades, com valores altos, e você oferta muito mais, porque nós precisamos ofertar com o nosso coração. Então, a comunhão na vida material é você ser generoso com os irmãos. Às vezes você vê o irmão passando necessidade, Deus está tocando no teu coração, dá uma oferta para o irmão, pega um envelope, vai lá, coloca no bolso do irmão, do paletó do irmão, o irmão nem sabe, coloca no meio da Bíblia. Quando o irmão for no banheiro, vai lá, abre a Bíblia dele, põe o envelope lá, que ele vai glorificar a Deus, porque isso é a igreja, é a comunhão, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram, né? Quando vem um irmão que dá um testemunho, a gente não fica assim, por que aconteceu com ele e comigo não, né? A gente não tem a inveja branca que eles falam, não existe isso, irmão, tá amarrado em toda inveja, branca, preta, amarela, não importa, tá amarrado, irmão, nós nos alegramos sim, nós nos alegramos com a bênção do nosso irmão, porque nós olhamos, quando Deus abençoa o nosso irmão, sabe o que acontece dentro de nós? A nossa fé aumenta, porque a gente fala, glória a Deus, que Deus ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e se Deus abençoou meu irmão, Ele também vai me abençoar, e também vai fazer um milagre na minha vida. Nós cremos, nós nos alegramos, e também choramos quando os nossos irmãos estão na dificuldade, quando estão na prova, quando estão no aperto. Mas também temos aqui o significado da palavra koinonia na dimensão da vida eclesiástica, da vida da igreja, da vida quando se fala em fraternidade, em comunidade, em participação, em relacionamentos. O apóstolo Pedro, ele fala na sua carta que nós devemos suportar uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Você sabe o que isso significa? Significa que nós aprendemos a conviver com os nossos irmãos, independente das diferenças. Uma hora a gente vai encontrar alguma dificuldade de relacionamento com os irmãos da igreja, mas nós precisamos aprender a superar, nós precisamos aprender a amar aos nossos irmãos, independente das circunstâncias, e ter paciência às vezes com os faltos na fé. Ter paciência com aqueles que ainda não alcançaram uma maturidade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala sobre o escandalizar, né? Ele fala assim, se o teu irmão se escandalizar porque você come carne, irmão, então você tem que parar de comer carne. Por quê? Porque isso mostra o que? A comunhão, a fraternidade, a unidade da igreja. Amém? Então, a comunhão na vida eclesiástica é vivermos em conjunto, vivermos uma relação com os irmãos, e isso é muito bom. E também na vida espiritual, que ele fala assim, o significado de koinonia é a parte que alguém tem em algo, é a participação, é a relação de intimidade. Então, relação de intimidade na vida espiritual é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos tomar a ceia do Senhor. Não há nada mais profundo do que nesta simbologia que o Senhor nos deixou, em que a vida, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, ele faz parte de nós. Quando nós ingerimos, essa é a essência da comunhão na vida espiritual.
Por isso que nós não proibimos ninguém de tomar a ceia. Nós orientamos para que, se você ainda não se batizou, então você não deve tomar a ceia, porque você precisa cumprir primeiro toda a justiça, cumprir o primeiro passo, para depois entrar nessa dimensão de comunhão. Mas se você já é crente, ai pastor, mas essa semana eu cometi um pecado, irmão, você dobra o teu joelho, você peça perdão a Deus, que Deus ele te perdoa, e amanhã, basta cada dia o seu mal, amanhã vai ser diferente, amanhã o Senhor vai te ajudar, o Espírito Santo vai te fortalecer, você vai vencer esse pecado, porque irmão, o problema do pecado já foi resolvido na cruz. O problema do pecado já foi, não, mas você está em pecado, não vai tomar ceia, irmão. O Senhor Jesus ele diz que quem não comer a carne do Filho do Homem, não tomar o seu sangue, não tem vida em si próprio. Irmãos, olha a gravidade de você não participar da comunhão do corpo e do sangue. Amém? Glória a Deus. Mas vamos em frente. Aqui no versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e que vos anunciamos, que Deus é luz e que não há nele trevas nenhumas. Versículo 6: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Glória a Jesus. Aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo João, ele é específico, ele é taxativo, ele é imperativo. Ele fala, irmãos, Deus é luz. Deus é luz, mas nós gostamos de falar que Deus é amor, né? Deus é amor mesmo. O próprio apóstolo João fala um pouco mais à frente, em outros capítulos, que Deus é amor, mas Deus também é luz. E a luz de Deus é o reflexo, né? A manifestação do amor de Deus, é a luz. E quando nós falamos de luz, nós falamos de verdade, nós falamos de clareza daquilo que se entende, naquilo que se compreende. E aqui quando ele fala que Deus é luz, ele já logo fala das trevas, como associando em andar em trevas, né? Se nós andarmos na luz e se andarmos em trevas. O que é andar em trevas, irmãos? Andar em trevas não é fazer pacto com o diabo. É claro que fazer o pacto com o diabo, você já está mergulhado nas trevas, né? Que já é um pouco mais diferente, né? Aliança com as trevas, mas só nós crentes podemos andar em trevas. Sabe quando nós andamos em trevas? Quando nós mentimos a nós mesmos. Quando nós começamos como o irmão Josias falou aqui muito bem, quando nós começamos a achar, né, que as pequenas raposinhas, né, os pequenos pecados já não fazem tanta diferença, e aí a gente começa a andar em trevas. Então as trevas, o engano do pecado já começa a trabalhar nas nossas mentes, que a gente não reconhece mais que aquilo é pecado. Ah não, isso daí eu sei que não é tão certo, mas também não é tão errado, né? E aí você começa a andar em trevas. E aí aqui ele diz que nós precisamos andar na luz, porque se nós dissermos que temos comunhão com Deus e andamos nessas trevas, aí sim nós mentimos e a verdade não está em nós. Nós não praticamos a verdade. Irmão, você sabe o que é andar na luz? Andar na luz é reconhecer que você é um pecador. Andar na luz é estar nu perante Deus, né? Não ter capas escondendo o nosso pecado, não tem tapete para jogar o lixo por baixo do tapete. Andar em luz é você reconhecer que você precisa da graça, irmão, da misericórdia. Não é que então agora tudo pode, não é isso, irmão. Mas quando você errar, irmão, quando você pecar, você não pode ocultar isso de Deus. Você não pode colocar no quartinho escuro da tua alma e achar que a tua alma vai ocultar esse pecado, esse erro, e você vai se enganar a si mesmo, irmão, e vai falar, eu tenho comunhão com Deus, eu adoro a Deus. Não. Andar na luz é falar aqui, Senhor, está aqui, ó, esse é o meu pecado. Esse é o meu pecado, eu sou um lixo mesmo, eu sou um pecador miserável mesmo, eu não mereço mesmo essa graça e esse amor maravilhoso, mas eu coloco diante do teu altar e te peço que o Senhor me perdoe, e te peço que o Senhor tenha compaixão de mim, que o Senhor tenha misericórdia de mim. O coração voltado ao
miserável. Aí você está na luz. Aí o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Aí o sangue de Jesus te traz a comunhão com os irmãos. Aí você não aponta o dedo, aí você não julga, aí você não critica, aí você tem compaixão. Um dos ministérios mais difíceis na igreja é o ministério pastoral. Você sabe por quê? Não é o ministério da pregação. A pregação é importante, mas o ministério pastoral é um dos ministérios mais difíceis da igreja. Porque é quando o irmão vem e ele coloca todo o lixo para fora, né? E aí você ali como um bom pastor falando, irmão, e você tem compaixão, e você ora, e você ajuda, e você orienta, né? Mas no fundo você tá com vontade de quebrar a vassoura na cabeça do irmão, pegar a Bíblia e começar a bater na cabeça do irmão, até entrar a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso não vem ao caso hoje, né, irmão? Vamos deixar essa ministração para um outro momento. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é necessário viver na luz, é necessário viver na verdade, é necessário viver, diante do Senhor. Irmão, você que está me ouvindo pela internet, essa mensagem hoje, se você está com um problema na área sexual, se você está com um problema de roubo na empresa, você está roubando a tua empresa e você não sabe como se livrar disso, procura o teu pastor, irmão. Você tem homens e mulheres de Deus que estão prontos para te ajudar, irmão. Se confessarmos nossos pecados uns aos outros, Ele é fiel para nos perdoar os nossos pecados. Só que nós precisamos pôr o lixo para fora. Andar na luz é pôr o lixo para fora. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos permitir que as trevas entrem na nossa alma, mas nós precisamos trazer diante da luz de Cristo, para que sejamos purificados pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos aqui para a última parte, então, João 1, versículo 8 a 10, e aí a gente encerra o capítulo aqui, e se Deus assim permitir, em breve traremos o capítulo 2 e o capítulo 3, e vamos até onde Deus nos conduzir. Versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, eita Deus, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Versículo 9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a palavra não está em nós. O pecado, irmãos, é tão terrível que ele nos leva, ele chega ao ponto de nos levar a acusar Deus de mentiroso, só pelo fato de dissermos que não temos pecado. Você está chamando Deus de mentiroso. Olha o que o pecado, ele é tão maligno, ele é tão... o apóstolo Paulo, ele traz até uma personificação do pecado, quando ele fala que o pecado, ele tomou ocasião com a lei, porque a lei era boa, a lei trazia a vontade de Deus, a lei mostrava qual era a vontade de Deus, mas ele se mostrou tão terrível, o apóstolo Paulo diz, que ele usou aquilo que era bom, aquilo que era de Deus, para trazer a morte, porque o salário do pecado é a morte. Se eu não soubesse que não cobiçarás, né? Então cobiçar não seria pecado, eu não saberia que cobiçar é pecado, mas Deus nos mostrou que a cobiça é pecado, e quando eu cobiço, logo eu aguço em mim, quando eu ouço a lei, eu aguço em mim toda a manifestação de desejos pecaminosos. Nós sabemos que é pecado, mas quando nós dissemos que não temos pecado, então nós fazemos de Deus um mentiroso. Amém? O pecado ele é terrível, irmão. Não podemos brincar com o pecado. O pecado é um barranco escorregadio. Se você chegar na beiradinha só para espiar, talvez você escorregue. E quando você escorregar um pouquinho, você vai querer sair desse buraco de lama, e você vai escorregar, e você vai afundar cada vez mais.
né? A gente vê esses programas quando os camaradas caem na areia movediça, né? A areia movediça é assim, né? Se ele não se mexe, ele para. Mas quanto mais ele tenta sair, mais ele afunda, não é assim? Isso é o pecado. Por isso nós precisamos trazer a luz, reconhecendo que somos pecadores e falando: Senhor, eu não consigo. Eu preciso da tua ajuda. Eu não quero fazer de Deus um mentiroso. Reconhecer o pecado, irmão. Sabe o que isso às vezes a gente prega esse tipo de coisa, às vezes traz até uma impressão um pouco errada de uma pregação liberal, de uma pregação, mas não é isso não, irmão. Nós entendemos sim que precisamos de uma vida de santidade. Nós buscamos uma vida de santidade. A Bíblia está cheia de orientação para vivermos uma vida de santidade, e nós não negligenciamos essa pregação da santidade. Mas, irmão, nós precisamos entender que somos pecadores. Nós precisamos entender que por mais santo que você pareça ser, irmão, se você disser que você não tem pecado, você está fazendo de Deus um mentiroso. Amém? Glória a Deus. Nós estamos em processo, estamos em manutenção, né? Estamos em processo de santificação. O que Jesus disse para aquela mulher, da mulher adúltera? Ele disse: vai e não peques mais. É um período, é um processo. Olha, talvez aquela mulher pecou lá na frente de novo, mas Jesus, ele vai sempre dizer para nós: vai e não peques mais. O dia de ontem acabou. Ontem, esquece o dia de ontem. O dia de ontem já foi lançado no mar do esquecimento. O Senhor não te ama menos pelo pecado que você cometeu hoje. O Senhor, ele continua te amando hoje, e ele continua acreditando em você, que amanhã você vai vencer o pecado. Amanhã você vai se desviar e vai falar assim: não, eu escolho Deus, o Espírito Santo habita em mim, e eu já posso resistir ao pecado. Glória a Deus. Por isso que Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Agora o Daniel acho que entende essa palavra, porque no começo das tribulações dele, eu falava isso para ele, falava: irmão, basta cada dia o seu mal, e eu sentia que ele não entendia muito assim. Como assim? Basta cada dia o seu mal? Como assim? É verdade, irmão, basta cada dia o seu mal, porque a graça do Senhor, ela se renova a cada manhã, e Deus é o Deus dos princípios, Deus é o Deus do recomeço, Deus é o Deus da ressurreição. Se o dia de ontem foi ruim, irmãos, se posiciona, se coloca diante de Deus, confesse o seu pecado, busque ao Senhor e clame por força do Espírito, que amanhã você vai vencer o pecado, e o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler de novo o versículo 10 e eu encerro, versículo 9 eu encerro aqui: e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra, em nome de Jesus.